Essa, sem sombra de dúvidas, é a maior vantagem de Gabriel Bortoleto em 2025. E ninguém tá falando sobre isso. Na verdade, o ex-piloto de Fórmula 1 chegou a falar um pouco mais sobre isso na semana passada. Ele comentou sobre essa situação, mas a repercussão não foi das maiores. E eu precisava falar sobre isso aqui nesse vídeo. Qual é a maior vantagem de Bortoleto em 2025? E por que isso, talvez, possa definir como ele vai lidar com a Fórmula 1 nos próximos anos? E, inclusive, possa definir até mesmo a forma como ele vai lidar com os carros. Vamos trinchar tudo sobre isso nesse vídeo, então não esquece, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, assiste esse vídeo até o final para tomar suas próprias conclusões. Eu sempre peço isso, tanto para que você fique inteirado do assunto como um todo, mas também para ajudar o canal a ter mais tempo de retenção. E se você gostou dessa camiseta, o link está aqui embaixo na descrição. É só utilizar o cupom DRIVE10 para ter 10% de desconto, porque assim você ajuda a gente, porque a gente ganha comissão em cima dessas vendas e mantém o canal com isso. E além disso, você fica vestido com uma camiseta de altíssima qualidade, uma camiseta muito gostosa e que, claro, tem um visual muito interessante. Você pode torcer pela sua equipe do coração com ela. Mas vamos logo para o vídeo e entender sobre essa questão de Gabriel Bortoleto, que está dando muito a falar aí ao redor do mundo e pouca gente está falando aqui no Brasil. Bortoleto é a nova esperança do Brasil na Fórmula 1, isso a gente já sabe. Mas o carro da Sauber não é das melhores, isso é uma obviedade também. Ele teve muitas dificuldades com o C44 do ano passado, não conseguiram marcar muitos pontos, tanto com Valtteri Bottas quanto com Guanyu Zhou, o que foi um problema gigantesco para a equipe. Acabou marcando pouquíssimos pontos ao final da temporada, mas foram pontos que não foram suficientes nem mesmo para tirá-los da última posição no campeonato de construtores. Nesse ano, o C45 vem revisado. Claro, é um C44 evoluído, mas com algumas revisões importantes. É importante a gente se lembrar que depois do GP dos Estados Unidos, o C44 teve uma evolução muito grande, o que gerou uma expectativa interessante para a gente. O carro tinha capacidade de pontuar a partir dali, e isso pode sim acabar carregando esse veículo para esse ano. Inclusive, a possibilidade de novas atualizações é outra coisa que nos enche de esperança. Mas o C45 definitivamente não é um carro para vitórias em 2025. Os pilotos vão conseguir pontuar em algumas corridas, provavelmente, ainda mais com as promessas de atualizações frequentes que ele deve ter com o decorrer desse ano. Mas não é um carro para vencer e muito menos para pódios. E esse é o maior trunfo de Bortoleto nesse ano. É algo que pode parecer ruim, mas para o primeiro ano da Fórmula 1, ainda mais na situação de Bortoleto, isso pode ser muito importante. Por que disso? Primeiro, Bortoleto é literalmente o piloto que menos andou de Fórmula 1 no grid hoje em dia. Ele não tem muito dinheiro, na verdade agora com os novos patrocinadores, ele está tendo condições de se manter na Fórmula 1, mas ele não teve condições anteriores de conseguir pilotar carros da categoria. A primeira vez que ele entrou num carro de Fórmula 1 para pilotá-lo foi com a equipe McLaren lá no circuito de Spielberg, lá na Áustria. Aquela foi a primeira ocasião que ele tentou pilotar. Inclusive foi muito bem, por um primeiro teste a McLaren disse que ele foi espetacular. Mas ele é um cara que não tem experiência com Fórmula 1. Ao contrário de André Quimentonelli, ele estava ali na Mercedes há muito tempo, muitos anos, teve a oportunidade de testar carros da categoria. Gabriel Bortoleto foi um pouco subjugado, vamos dizer assim. Além do Kimi Antonelli, também tem Zac Hadjar, teve condições de testar com a equipe Red Bull. A gente tem Jack Durham, que é um cara influente, que é filho do ex-campeão mundial de motocicletas ali, também teve condições de testar a Fórmula 1. A gente tem Oliver Bearman, que também testou bastante, fez algumas corridas inclusive pela Ferrari. Gabriel Bortoleto é um cara cru no esporte. Por isso, ele tem condições agora de testar um pouco mais com a Sauber, se ambientar com o carro, se adaptar com mais tranquilidade, ao contrário do que está acontecendo com os outros pilotos que já têm essa experiência, vamos dizer assim. Bortoleto não teve condições nem mesmo de testar o carro naqueles treinos livres que tinham no ano passado.
porque até aquele momento ele não tinha assinado com a Sauber. Então, por mais que ele seja um piloto muito talentoso, e isso todo mundo já sabe, seja no Brasil ou fora dele, Gabriel Bortoleto não tem a mesma experiência dos outros novatos da Fórmula 1. E talvez isso venha sim a atrapalhar ele de certa forma. Mas aí que vem a grande vantagem. Ele não está em uma equipe que é visada. Ele não está numa equipe de ponta. O objetivo dele é superar Nico Hülkenberg e possivelmente tentar marcar alguns pontinhos. Ele não vai ter todos os olhos voltados para ele a todo momento, a não ser, obviamente, da torcida brasileira. E isso é muito importante, ainda mais nesse início. Vamos lembrar de uma coisa? Kimi Antonelli, no seu primeiro teste com a Mercedes, bateu no muro. E tudo isso porque estava todo mundo olhando para ele. Ele tinha uma pressão que ninguém mais tinha naquele grid. Ele é um piloto que tem experiência, está chegando em uma das melhores equipes do grid e para substituir um heptacampeão mundial. No caso de Oliver Burman, que ele também substituiu no ano passado, ele estava entrando numa Ferrari. Vamos lembrar disso? E agora ele está substituindo Nico Hülkenberg, que é um grande piloto da Haas, fez uma grande história. Do mesmo jeito, a gente tem Liam Lawson, que está na Red Bull ao lado de Max Verstappen. A gente tem o próprio Isaac Hadjar, que está entrando ali no lugar de Liam Lawson, mas em uma equipe B da Red Bull que tem uma pressão inimaginável por conta da forma como a Red Bull leva as coisas com seus pilotos da equipe B. Você já pensou como que isso deve ser em questão de pressão para esses pilotos? Jack Durham nem se fala, que é um cara que constantemente a mídia vem falando que vai ser substituído por Franco Colapinto. Esses pilotos novatos estão recebendo uma pressão que poucos pilotos, outros pilotos do grid, estão recebendo nesse momento. Mas o Gabriel Bortoleto não. Ele é o piloto com menos pressão. Ele já provou que é um grande piloto na Fórmula 3 e na Fórmula 2, e agora é o piloto com menor experiência e na pior equipe do grid. Isso vai dar a ele a oportunidade de entender o carro, se encontrar nesse carro e se adaptar mais rápido do que todos os outros. Porque ele não vai ter essa pressão das outras equipes, e muito menos de uma torcida rival em cima da cabeça dele. Bortoleto tem essa vantagem gigantesca, e é uma vantagem que talvez outros pilotos não tiveram e acabaram se perdendo na Fórmula 1. O próprio Max Verstappen sofreu com pressão enorme no início da sua carreira. Ele batia praticamente todas as corridas. A sorte foi que a Red Bull entendia que ele precisava de um tempo para se adaptar. Mas se não fosse isso, ele estaria fora da corrida. Ao contrário disso, Bortoleto agora tem essa condição de ter calma na sua entrada da Fórmula 1 e se lapidar como um diamante que talvez daqui 2, 3 anos tenha condições de disputar por vitórias na maior categoria do automobilismo mundial. Ao contrário do que talvez outros pilotos que estejam com uma pressão muito maior vão sofrer no decorrer desses próximos 3, 5 anos. E isso foi confirmado inclusive pelo próprio Jacques Villeneuve, que chegou a falar que sim, Bortoleto é o piloto que menos vai sentir pressão em 2025 e talvez essa seja a grande vantagem do brasileiro. Não vamos ferrar ele agora, né, galera? O povo brasileiro não deve botar pressão nele nesse momento. Vamos ajudar ele, torcer por ele, entender que é um momento delicado da carreira dele e entender que talvez um 10º, 9º lugar, enfim, posições com pontuações já sejam suficientes para a gente ficar feliz. Vamos torcer por ele como torcedores e não como pessoas que têm o interesse de criticar. Enfim, se você concorda com isso, comenta aqui embaixo. Não esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, ativando o sininho para todas as notificações. Como eu já disse, se você gostou dessa camiseta e gosta de camisetas da Fórmula 1, link na descrição, cupom DRIVE10 para mais 10% de desconto, porque é aqui no Drive ID que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.